Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um Sala Aberta, o nosso programa de orientação, reflexão e aquele bate-papo aí sobre os assuntos pertinentes e necessários para a nossa sociedade como um todo. Estamos aqui minhas colegas também de profissão e de bancada, Eva Oliveira, Sabrina Jardim, e hoje no nosso programa recebendo aí com muita alegria, com muito carinho, nosso vereador de Porto Alegre, Giovanni Bill, que também fala muito e luta muito, e essa é uma admiração que eu tenho pessoal e profissional, por nós já trabalharmos juntos aí algumas vezes, sobre os direitos da criança e do adolescente e sobre a questão de acreditar que, através da oportunidade e de projetos, as crianças e os adolescentes ainda têm chance na vida, tendo uma oportunidade. É isso aí. Giovanni, um prazer te conhecer. Prazer é todo tá? meu. Vamos aproveitar então esse episódio do Sala Aberta para conhecermos mais então sobre o teu trabalho e aproveitar, já que o nosso mês ele foi pautado para falar sobre as crianças. E aí nós pensamos assim em te trazer aqui e descobrir contigo, né, o que te levou para esse lado da política, como que o teu trabalho ele impacta hoje a vida das nossas crianças e dos adolescentes. E aí eu sei já, né, que tu tem uma história bem legal aí também com o esporte e tudo. Vem a Tati aí, que já te conhece também, já conta de uma história de vocês aí também, já da vida, né, de se conhecerem, serem parceiros nessa questão social. Então, isso tudo é muito importante, muito relevante para o nosso canal. E o nosso episódio de hoje, ele também tem o patrocínio, né, das nossas mulheres que fazem aí. Se você está aí do outro lado nos assistindo, vou te pedir que, além de curtir o nosso canal, compartilhar e comentar, também curta as páginas dessas mulheres que fazem no nosso Rio Grande do Sul. @CuriasDaRê, @Alessandra Rocha Laser Terapeuta e @NC Store. É isso aí. E vamos para o primeiro bloco. E aí o primeiro bloco começa então, a gente vai falar aqui no primeiro bloco um pouquinho sobre a tua trajetória pessoal. Isso. Prazer em te conhecer também. Fiquei muito feliz quando a Tati falou que tu ia vir, porque eu também admiro muito o teu trabalho. Legal. E a gente queria saber um pouco, assim, da tua trajetória pessoal mesmo, né? Antes de tu ser vereador, a gente quer te conhecer melhor, assim, como foi tua infância, o que te motivou, assim, a entrar na política, se tu quiser falar algo, assim, da tua família, alguma coisa, assim, que vem na tua cabeça, assim, sobre a tua infância, alguma coisa, assim, já que a gente está nesse enganche ainda de outubro, né? Sim. Da Semana da Criança, essa coisa toda. Vai ter bastante coisa para falar, hein? Primeiro, gurias, eu quero agradecer aí todos os telespectadores aí que vão estar assistindo esse podcast, que estão assistindo. Obrigado pelo convite. A Tati é uma parceira de caminhada, de jornada, acreditou no nosso projeto. A gente tem um projeto para Porto Alegre, a gente tem um projeto para a juventude, e a Tati foi uma das parceiras aí que acreditou nesse projeto, né? Então, um prazer estar aqui, né? Agora, frente a frente, assim, né? Aqui nós vamos estar dialogando, aqui acredito que vai ser bem legal. Mas a Sabrina Jardim também, prazer em conhecer. E a Eva Oliveira também, prazer em conhecer. Acho que essa iniciativa aqui tem esses espaços de debate, né? De conhecimento. Eu sei que vai ter muito aluno aí da rede assistindo, vai ter professor, vai ter formador de opinião, líder comunitário, a população no geral. Então, eu sei da imensa responsabilidade que é poder estar aqui dialogando com essas mulheres que são umas guerreiras, né? Que são as professoras, uma classe hoje da sociedade que sofre muito ataque, né? Os professores, eles deveriam ser mais valorizados no Brasil, né? A gente vê os países de primeiro mundo sempre valorizando, né? Os professores, e aqui a gente vê, infelizmente, uma inversão de valores, onde os influencers têm mais valor, muitas vezes, que o professor, né? Hoje eu tô com 36 anos, e hoje eu sou pai, né? Sou casado, minha esposa Tamara tá assistindo também. Te amo, meu amor. Eu tenho uma filha de 9 anos, a Isabelle, e tenho um filho de 3 anos, que é o João Pedro. Eu venho de uma realidade, de uma família tradicional da periferia de Porto Alegre, né? Fui criado pela mãe solo, minha mãezinha, Dona Isabel.
e fui criado com mais 3 irmãos lá. Eu nasci na Bom Jesus, e aí em 1994 minha mãezinha pegou um dinheiro ali do fundo de garantia e da rescisão do trabalho, comprou uma casinha 2,70 por 2,70 e se mudou para o Mário Quintana, muito guerreira, uma ocupação lá na Safira, né? Não tinha água, não tinha luz, não tinha saneamento básico, e minha mãe foi para lá com 4 filhos, né? Eu e mais 3 irmãos, e a gente teve uma infância muito vulnerável, uma infância muito pobre. Nós tínhamos um colchão dentro de casa e a panela que a mãe fazia janta, nós tomava banho, né? Então, uma infância pobre, mas muito feliz e muito alegre, sabe? A gente, logicamente que a gente tem traumas, que a gente tem frustrações, mas o amor ali da nossa família sempre foi um fator que sempre nos uniu, né? Eu sou oriundo de uma escola pública, eu estudei no Victor Isler, né, que é da rede municipal de Porto Alegre, e eu tive algumas vivências dentro do Victor Isler que formaram formaram o meu caráter como pessoa, né? Eu lembro da professora Adriana, lá que ela tinha aula de dança no Victor Isler, aquilo me chamou a atenção. Então, eu fiz parte da aula de dança, eu fiz parte da banda, tinha projeto de capoeira, tinha projeto de tradicionalista. Eu aprendi a dançar chula na escola, né? Na época era o Edson, o professor Edson. Isso eu tô falando, 1997, 98. Tô um pouco velhinho, né? Mas isso tudo foi muito importante para minha formação, porque essa parte cultural, ela me levou para mais tarde para o hip hop. Que o hip hop fez um papel muito importante na minha adolescência e depois culminou com o skateboard. Por quê? Porque teve uma fase na minha adolescência que todo jovem da periferia, ele tá vulnerável às drogas e à criminalidade. E teve um momento que eu, infelizmente, acabei pendendo para esse lado, mas o esporte e o hip hop sempre me ajudaram e tiveram um papel fundamental. O skate me tirou da vila pela primeira vez. O skate me levou em 2001 para a pista de skate, que é a pista do IAPI, Isso. Praça Frederico Balvê, mais conhecida como pista de skate do IAPI. E 2001, tu vê, né? Uma molecagem. Eu, mais 2 amigos, a gente mentiu pra nossa mãe. Criançada, não façam isso. Pro nosso pai, que a gente ia pro Chico Mendes andar de skate. Mas o Chico Mendes é horrível pra andar de skate. Sim. Mas a gente mentiu que ia pro Chico Mendes. E a gente foi pro IAPI. E a gente não sabia como chegar no IAPI. A gente foi, vamos pro IAPI, parece que tem que descer na Carlos Gomes. Isso. E a gente foi, desceu na Carlos Gomes e a gente começou a andar e andava e não parava. E aí parava num comércio. Onde é que fica a pista de skate? Vocês estão longe. Segue reto, segue reto. E nós fomos até a Plínio lá, né? Daí quando a gente chegou lá, já desesperados, cansados, né? E aí um senhor falou, vamos mais pra ali, que é mais pra ali. Daí tem o mercado ali, o Nacional, é o Zafari. Isso. Chegamos na esquina do Zafari. Onde é que fica a pista de skate? Agora vocês descem a lomba, que fica atrás do cemitério João 23, né? Quando a gente chegou ali, tinha um evento acontecendo, que era um evento da Matriz, que hoje é a maior marca do skate, tem grandes nomes do skate de Porto Alegre, como Marco Cida, César Gordo e o Luan de Oliveira, que são nomes nacionais e internacionais do skateboard. Só é importante eu falar isso aqui. Quando eu cheguei lá na pista, eu vi algo assim que eu nunca tinha visto, uma multidão de jovens. Galera. Parecido com nós, sabe? Porque a gente vivia na vila, a gente vivia ali no nosso contexto. Às vezes as ruas de areia, às vezes a gente tinha que varrer bem a rua para poder andar de skate no areião, né? E quando a gente... Aquilo, assim, cara, o mundo é maior do que a minha vila, do que a minha realidade. Então o skate teve esse papel na minha vida. E o hip hop, ele me trouxe a questão da consciência cidadã. Ouvindo Racionais, ouvindo as letras do Mano Brown, ouvindo ali o RZO, ouvindo SNJ, ouvindo MV Bill, sabe? As letras, aquilo me trouxe uma consciência cidadã e uma consciência crítica também, né? E o que aconteceu? Na minha adolescência, eu comecei a descobrir algo que na minha infância não foram tão importantes, mas eu senti a falta do meu pai na adolescência, né? Por que meu pai me abandonou? Né? Por que eu moro num barraco aqui e eu conheço o outro que mora na casa boa? Por que eu não tenho um PlayStation? Né? Por que a minha mãe não consegue me dar uma bicicleta ou eu não tenho Nike? Aí essas revoltas foram, sabe? O que aconteceu? Com o hip hop, eu comecei a canalizar elas
e transformar em poesia, né? E aqui é o rap, né? Rimas e poesias, né? E isso foi me abrindo, mas assim, da pobreza, de toda essa miséria, eu consegui fazer um grande poema e transformar isso tudo em potencial para me transformar no homem que eu sou hoje, no pai que eu sou hoje, e a gente tenta trazer isso para a vida pública, né? Como agente de transformação dentro desses territórios que a gente continua atuando. E tu falando tudo isso, né? Eu também agora fiquei pensando aqui. Então, tu acha assim que aquele momento que tu teve aquele olhar, aquele monte de galera ali, todo mundo ali, tu te sentiu naquele momento também uma pessoa importante? O que tu sentiu naquele momento, tu lembra, assim? Foi uma questão de oportunidade ou foi uma questão, assim, de visão mesmo de criança? Eu nunca tinha, assim, a gente na vila ali, skate era um esporte difícil, né? Porque é um esporte Isso. caro, né? Difícil acesso, né? Exatamente. Mas o que andava na vila? Era 5 amigos meus que andavam. E assim, a gente ia inventando obstáculo, pegava uma madeira velha, não sei se dá pra falar aqui, mas eu vou falar. Uma vez a gente roubou uma placa de trânsito. Eu sei. Por causa do ferro. E a gente Isso. fez um corrimão, um obstáculo. E tinha que botar as rolimã também, né? Isso, as rodinhas nossa, de rodinha de rolimã. A rodinha de rolimã. Então a gente andava de skate dentro de uma precariedade, assim, que a gente era o ZT da vila. Isso. Então, na vila é futebol, Sim. entendeu? Nós éramos o ZT da vila. E aí a gente usava a roupa mais larga, Isso. o tênis mais largo, né? O camisetão, né? E não era muito normal, não era todos os adolescentes ali da comunidade que eram assim, Isso. né? E quando a gente chega lá na pista, os caras são igual nós, mano. Boné na cara, roupa larga, Isso. tênis todo rasgado de skate. Então aquilo me impactou assim. Eu falei, cara, tem muitos outros jovens que eu não sabia que existiam. Hoje, a impressão que me chocou assim, ó, o mundo é maior do que a minha rua. O Porto Alegre é maior que a minha rua. Porque até então eu nunca tinha tido essa vivência. Às vezes até quebra um preconceito que a gente tem contra as outras pessoas também, né? Eu venho de vila também e sempre achei que fora da vila as pessoas fossem assim, ou assado e tal. E quando eu conheci também, assim, a galera, tu vai ver assim, pô, é jovem que nem eu, tem os mesmos ideais, o mesmo pensamento e o resto é besteira. Você sabe que eu falo que assim, a gente que é muito de vila, assim, a síndrome do patinho feio, né? Isso. Olha, tá todo mundo me olhando, ninguém quer falar Isso, comigo. isso. Na verdade, depois eu fui ver que eu que era cheio de Isso. preconceito, de vergonha, de complexos, de inferioridade que me diminuiu. Porque numa conversa, e aí, gurizada, quando é que vai ser? E aí o skatista, ele tem algo muito particular, que é o aperto de mão, tem um aperto de Isso. mão específico Tem. e tal. Então aquilo foi muito impactante, muito importante. É por isso que hoje eu tenho um projeto de skate. Na verdade, a gente vai fazer agora. Eu trabalho com um projeto social de skate desde 2012. Mas eu tenho um projeto que a gente conseguiu uma pista de skate. A gente tem uma pista de skate enorme lá no Chico Mendes. E a gente tem um projeto desde 2021, que é o Seja Livre Skate. Que a gente tem lá 40, 50 crianças que a gente promove a cidadania através do skateboard, né? Por quê? Porque foi muito importante para mim e a gente proporciona isso para essas crianças. A gente leva eles para pista, a gente levou eles para praia, a gente leva eles para campeonatos, para eles terem uma vivência fora da comunidade. Exatamente. Né? Eu acredito muito nisso. Sair daquele ambiente, né? É muito importante. Porque tu saindo dali, tu consegue ter outra visão, né? Porque se tu fica só ali, tu percebe que nem tu falou. Eu sou daqui, eu tenho que continuar aqui, eu não vou sair daqui. Quando tu sai um pouquinho dali, tu percebe que não é isso. Né? O ser humano, acredito que ele forma o caráter a partir de boas memórias. É importante ter boas Isso, memórias. sim. Isso. Sabe? Por exemplo, tem coisas que eu participei com a professora Adriana lá no Victor Isler, eu participei do CENIPA. Quem é da rede municipal vai lembrar que era um festival de artes A gente tinha muita municipal coisa que se Sim. e nós nos apresentamos num palco enorme no Glênio Pérez, no mercado público, Imagina. porque nós tínhamos uma peça, uma apresentação, né? E eu me apresentei naquele palco e eu me apresentei no palco do IPA. Eu tenho até hoje o diploma que eu participei desse... Cara, isso ficou na minha memória até hoje, assim, porque a gente tinha que interpretar, tinha que ir uma parte da dança. E imagina, nós era todos os guri da vila e vai dançar, vai dizer que nós vamos dançar. Era os brabão da turma, Isso. né? Mas a gente se envolveu tanto ali com tem que estar bem nas notas, tem que estar boa,
a professora liberar para poder vir à tarde, né? Então, nós todos cheios de malandrão e tal, nós dançamos. Pena que não tinha celular na época, né? Porque eu não tenho detalhes. Fica muita lembrança, a gente Se acabou perde, perdendo, né? Nessa Acaba função. se perdendo. Mas a gente viveu, a gente criou lembranças. Isso também é o que importa, positivas, é verdade. Então vamos partir aqui agora para o segundo bloco. Então, vereador Bill, a nossa caminhada nesse aspecto ela é bem parecida. Eu também fui criada por mãe solo, minha mãe também 2 filhos, 3 faxinas por dia para me criar, sem pai. E então a gente entra naquela visão de quando se cresce e se tem uma visão, um olhar social. Eu até costumo usar esse termo, esse olhar social que muitas pessoas não têm, e a gente tem, nós que estamos aqui na bancada, hoje todos temos, que é, através da oportunidade, através de eu lutar para que essas crianças e adolescentes conheçam diversas coisas, entendam assim, o mundo é grande, o mundo é muito grande, não é só isso aqui, como você recém falou agora. Então a gente tem muita vontade de fazer isso por elas. Então, aquilo se torna uma responsabilidade maior, porque não é só a tua vida mais. Tu quer crescer na vida, tu tem que sair da vila. Veja bem, eu tô colocando agora. Tu tem que sair da vila porque tu não tem condições pessoais, que é como eu. Também não tinha como fazer uma família, não tinha nada. E aí tu tem que lutar, mas ao mesmo tempo tu quer lutar nessa vida, mas para que tu possa melhorar a vida dos outros. E aí começa a batalha dobrada. E aí eu fui pro lado da educação, professora, depois fui conselheira tutelar, como tu sabe, e sempre muito envolvida nos projetos. E a tua caminhada é muito parecida. Eu falei pro pessoal antes, hoje, da bancada, por essa função. E com isso, eu te pergunto assim, ó, sobre projetos e ações que já estão, esse do skate, você acabou de falar agora, mas assim, em mente, ou que está para acontecer, de projetos para as nossas crianças e adolescentes de Porto Alegre. Eu sou um entusiasta, assim, eu sou um ativista de projetos sociais, assim, um ativista no sentido de incentivar as pessoas a servirem à sociedade de alguma forma, né? Então, eu tô sempre falando, sempre palestrando, e sempre que eu tenho oportunidade, assim, dizer, cara, às vezes o que a gente enxerga de erro na sociedade, na verdade, nós estamos nos deparando com o nosso chamado ou com o nosso propósito de vida. Às vezes, quando por que ninguém tá olhando isso? Por que ninguém tá fazendo isso? Na verdade, os erros que muitas vezes nós enxergamos na sociedade, na verdade, nós nascemos para consertar eles. Né? Como é que eu surjo na política, né? Como é que eu surjo na política? Eu tive toda a minha adolescência que eu falei para vocês, teve um momento que de fato eu me perdi, né, na questão da dependência química, e não é vergonha, eu não omito isso em nenhum momento, mas eu acabei me envolvendo com a dependência química, fui usuário de drogas, acabei me envolvendo com criminalidade, eu vinha de uma tradição familiar, o meu irmão puxou cadeia, eu perdi 3 primos assassinados, 2 primos meus morreram na Bom Jesus, um morreu na Mário Quintana. Então eu vim, sabe, eu tinha uma rota traçada na minha vida, inclusive os vizinhos diziam, ó, o Giovanni não vai passar dos 18 anos, o filho da Isabel não vai sobreviver muito. Eu encontrei na fé uma válvula de escape, através de um projeto missionário dentro do território, né? Uma igreja simples, assim, sem tradição nenhuma, não é as grandes igrejas, assim, mas uma igreja missionária, que o pastor falou, não quer cantar teu rap aqui? Eu tenho um microfone, tenho um violão. Eu falei, rapaz, a ideia é legal. E eu fui indo, acabei entrando de vez, assim, e foi onde eu acabei superando essa etapa, né? Eu comecei a desenvolver alguns projetos ali, isso eu tô falando de 2009. Aí eu falei, pastor, missionário, né? O senhor consegue o café da manhã para 40 crianças? Ele falou, a gente consegue. Eu vou conseguir uma bola e eu vou fazer uma escolinha de futebol. E aí, em 2009, eu montei a primeira escolinha de futebol, que era Vitória, o nome da escolinha de futebol. E chegou um tempo que eu tinha 70 crianças. Mas pensa que eu não entendo nada de futebol. Eu fazia porque foi a maneira mais prática que eu encontrei de reunir as crianças no Chico Mendes. Eu dava um café da manhã, proporcionava um momento de esporte, mas eu trazia eles para trocar uma ideia e falar da minha experiência. Falar, gurizada,
eu fui pra droga, e a droga não compensa. Eu tive essa vivência aqui e não me trouxe nada. Então, na verdade, eu usei do esporte. Só que o que aconteceu? O meu time perdeu todo o jogo. E eu tinha botado o nome Vitória e os meninos já estavam revoltados. E não tinha Pô, vitória. Meu, pô, na verdade, nós ganhamos uma partida. Foi de VO. Que o outro time não foi. E aí a gente ganhou. Então, eu fiquei um ano na minha carreira de projeto social Foi breve. com o time Vitória. Técnico. Essa carreira de técnico foi breve. Minha carreira de técnico não deu certo. E aí, mas eles viram por causa que eu tinha um lanche. Claro, um Claro. cafezão, Tinha um cafezão. imagina. Nossa. Cafezão. Muito eu fiz isso. Tu vê, e até hoje eu tenho a parceria do mesmo mercado, que é o supermercado. Ah, o Bruneto. O Bruneto, Ah, pagando, sim, ganhou os o Bruneto patrocínios. sempre apoiando. Supermercado do Bruneto aí sempre apoiando os projetos, sempre que eu precisei também de alguma coisa. Então, assim, ó, gratidão mesmo essa galera aí que ajuda a comunidade lá como um todo, faz doações. Isso aí. Então, assim, ó, obrigado ao pessoal do Supermercado Bruneto. Bom investimento aqui no podcast, hein? Vamos pensar na parceria aí, Ana, pessoal aí. Exatamente. Aí, para encerrar esse ciclo aqui, o que começou a acontecer? Aí eu vi, cara, não tá legal, os guris não tão gostando. E aí, o que acontecia? Como no bairro tem muita questão de território, e aí, por eu ser uma pessoa que eu já era conhecido no bairro, pela questão do hip hop, pela questão do skate, por ter... eu sento, troco ideia com a molecada e eu falo a língua deles e eu Isso. falo a gíria deles, Isso. entendeu? É isso Eu tô aí. sempre me atualizando das gírias. Eu não posso ficar nem pra nós, trás. Eu que tô nem sempre nós. me atualizando. Ó, Eu demorei pra entender o que era o cupincha. Ah, cupincha. Né? Aí eu aprendi. Cupincha. Eu entro no mundo deles ali, né? Às vezes eu tenho que ter me cuidar. Às vezes eu tô no parlamento e às vezes passa... O vereador, o que o senhor quis dizer com isso? Eu me passei aqui. Aí, passou um ano, só perdemos, vitória foi só derrota. Eu me lembrei do skate. E aí, o que começou a acontecer? Começou a ter alguns conflitos com os guris lá de cima, com os outros lá de baixo. Território. E aí, questão do território. E um tem. dia o pau quebrou na escolinha de futebol, porque os lá de cima, com os lá de baixo, mas o ano que vem eu preciso mudar. Nisso eu me lembrei do skate. O skate. O skate me levou para outras vilas, outros lugares e nunca deu. Eu vou começar com o skate. Aí, em 2012, ali eu comecei com o skate. Mas aí, gurias, eu cheguei num ponto que foi culminante para mim, assim. Que eu comecei a concentrar um grande número de jovens e vários chegaram, Bill, tá certo. Eu quero largar o crime. Ah, tô vendo. Aonde eu arrumo um emprego? E eu olhar pro lado assim, não sei. Uhum. Aí o outro disse assim, Bill, tu me convenceu. É verdade, eu quero mudar de vida. Como é que eu faço para mudar? Onde eu arrumo um estágio? Como é que eu faço um curso? E aí foi onde eu me deparei com uma realidade que não adiantava somente eu mudar a opinião do jovem em relação às drogas, em relação ao crime, em relação à perspectiva de vida. Se eu não desse oportunidade para eles, não ia mudar. Porque o que transforma a vida de um jovem, de um adolescente, de uma pessoa, de uma comunidade, é as oportunidades que ela tem. E aí eu entendi que a política era o único lugar que gera oportunidade, que é a política. Verdade. Né? Aí eu me envolvi no orçamento participativo, e aí no orçamento participativo, várias lideranças mais velhas que eu, com mais vivência que eu, identificaram em mim um líder. Que ao ponto que essas lideranças, e a maioria me acompanha até hoje. Gurito, tem que ser o nosso porta-voz. Tem que ser o porta. E aí pensa, eu era um rapper, skatista. Aí rapper não tem vergonha de microfone, né? Aí eu depois entrei pra igreja, depois eu já era meio pastor, né? E líder comunitário, juntou tudo isso. Mais a casca grossa do skatista. Mais a casca deu. Aí eu ia pras reuniões, eu subia nas mesas, batia nas mesas, metia um terror nas reuniões, não tinha vergonha, né? Eu tenho vídeos meus no YouTube, as plenárias do orçamento participativo, né? Para o prefeito José Fortunato. Nós assim, víamos aí. apavorado, assim. Enchíamos ônibus e Isso. vamos embora. É. Eu ia com a Clarita, né? Nossa, uma grande perda. Não está mais entre nós. Deus livre, Clarita, uma perda na Covid que até hoje, muito difícil de esperar, né? Porque como minha mãe
A Clarita foi uma guerreira e foi até um certo ponto, assim, um momento que eu tava começando, eu enxerguei a caminhada dela. Eu dizia, cara, um dia eu quero ser igual essa mulher. Porque ela conseguia trazer coisas pra região, coisas grandes, Pra nossa projetos, região, vai. projetos importantes, coisas assim de impacto pro território. E muitas coisas teriam acontecido se ela tivesse ainda viva, né? Mas infelizmente a pandemia levou muita gente boa. Né? Mas dessa parte seria isso, assim, né? A grande virada de chave foi quando eu entendi que o que muda a vida de um jovem é as oportunidades que ele tem. As oportunidades que é gerada para ele. E sobre a infância na cidade, assim, para além da escola, o que o poder público pode fazer para garantir espaços seguros de convivência para as nossas crianças e adolescentes? O que é uma grande briga nossa, assim, e particularmente minha, né? A questão, a pauta da juventude, da criança e do adolescente tem que estar na agenda do executivo. Tem que estar na agenda do executivo, né? E não somente do executivo municipal, mas também do executivo estadual e do governo federal. Tem que estar na agenda. E, infelizmente, a pauta do jovem, por muito tempo, ficou fora da agenda política. Por muito tempo se excluiu o jovem da agenda política, pensando assim, não, o jovem é para o futuro, pensar coisa para o futuro, vamos pensar na faculdade, que é importante, mas por muito tempo o jovem não teve na agenda. Isso criou um vácuo, isso criou uma lacuna muito grande que não se pensou como que a gente educa esse jovem num todo. As escolas, e aí tem um ponto positivo, que as escolas são o equipamento público dentro do território mais equipado que tem, né? Mas não se pensou em praças, em parques, em opções de lazer. Pega a Bom Jesus, por exemplo, a Bom Jesus não tem praça. Sim. Tivemos lá, né? Pouco. Não tem. Mostrando... Pega o Morro Santana ali, a gente não tem uma área pública coberta. Não. Entendeu? Onde é que o jovem, o jovem em Porto Alegre, a gente não tem uma opção de esporte à noite pública. Sim. Qual a opção de esporte à noite pública que a gente tem? Não, isso não tem. Né? Não tem. O que que... E aí, eu tô falando, acho que de 10 anos para cá, acho que isso começou por questão do movimento dos conselheiros tutelares, da rede de proteção da criança e do adolescente, por universalizar a política da assistência social. Nós começamos a ter muitos avanços. Né? O que começou a se entender, e aí, claro que tem toda uma discussão nesse tema, que é a parcerizações com algumas entidades. Né? Então, hoje, o contraturno escolar ele tem um papel muito relevante dentro das comunidades. E aí tu pega o que os maristas estavam fazendo, o que a Rede Calábria estava fazendo, o que entidades do terceiro setor estavam fazendo, através de oficina de arte, oficina de cultura, oficina de esporte. O que o município começou a fazer? Vocês têm a expertise, vocês têm o network, vocês já estão fazendo. A partir de agora, nós vamos parcerizar com vocês e vocês vão cuidar dessas crianças e dos adolescentes do território. Isso foi uma coisa que deu certo. Então, a gente pega o contraturno escolar nos serviços de fortalecimento de vínculo, nós temos as nossas crianças tendo uma gama de oportunidades. Tu pega o SESMAR, o Centro Social Marista, que é lá na Timbaúva, as nossas crianças aprendem robótica. Entendeu? Nossas crianças estão avançadas. Pega lá na Santa Terezinha, que é na Vila dos Papeleiros, lá com o irmão Miguel, o que eles fazem com aquelas crianças lá, dando oportunidade, tanto na música, na tecnologia, na reciclagem, aquilo é fenomenal. Pega o que o Calábria vem fazendo lá na Vila Assunção, na Restinga, a ACM. E aqui eu estou citando algumas entidades, né? Mas existem muitas entidades. Né? E dentro dessa rede, a gente tem aproximadamente aí, entre criança e adolescente, 15 mil crianças que estão nesse contraturno escolar. Por quê? Porque nos últimos 10 anos, Porto Alegre, as entidades, esse é um trabalho muito forte da sociedade civil, das entidades, entenderam isso, a importância e a relevância de nós criar espaços que nós venhamos acolher esses jovens e venhamos dar oportunidades para eles. Mas ainda nós estamos anos-luz atrás do que tem em alguns lugares como São Paulo. Por exemplo, qual é o meu sonho? O meu sonho, né? Eu tenho amigo vereador em São Paulo. Eles fazem aquelas quadras
poliesportiva de grama sintética. Aham. Gratuita, no meio da quebrada, no meio da comunidade. Sim. Eu sonho com isso. Uhum. Né? De Sim. botar uma grama sintética que nem tem na orla, lá no meio da Exatamente. vila, no meio da quebrada. Uma Claro que isso- iluminação. com uma iluminação, Exatamente. com Toda horário, estrutura. Aham, lá. com estrutura, Uhum. com banheiro, com bebedor. Mas imagina a gente ter isso nas quebradas. Nossa. Sabe o que a minha avó me dizia? Minha avó já faleceu, né? Mas isso continua sendo uma grande verdade. Universal. Cabeça vazia, oficina Com pro diabo. certeza, com certeza. Com certeza. É. O esporte tem um papel tão importante, e eu falo para os pais, e alguns pais se preocupam, né? Vão lá e falam, mas Giovanni, o skate, meu filho vai cair, ele vai. Ele vai, ficar, vai. Ele vai cair no concreto. Só que a vida é assim. Uhum. A vida é assim, Exatamente. entendeu? Mas o que o esporte vai proporcionar? Ele vai liberar dopamina. Vai liberar adrenalina, coisa que essa geração não tem. Entendeu? Vocês estão na escola e lá as criançadas extravasam, né? Mas, por exemplo, na minha geração, eu pulava em árvore, subia em árvore. Nós jogava peão na Também. rua, jogava taco, jogava bolita, pega-pega. Até nós era um pouquinho mais radical, né? Nós fazia até guerra de trabuco. Né? Botava mamoneira aqui. Não, mas isso aí, Meus cabelos ficavam uma beleza. você é radical, nós era extremista Nem aqui. fala. Mas isso liberava dopamina. Exatamente. Hoje as Sim. nossas crianças não sabem o que é isso. E o que está liberando dopamina para elas? A tela azul do celular. Sim. Entendeu? Então a gente tem uma geração de crianças que tem a adrenalina delas tá ali no joguinho, tá aqui no, né? Então eu falo pros pais, tragam as crianças para cá, eles vão liberar a adrenalina. Quando eles subirem aqui em cima do skate, eu tô falando do skate, né? Mas todo o esporte, né? O karatê, o judô, o taekwondo, o jiu-jitsu, tudo isso é importante para essa etapa dessas crianças, né? Que hoje não fazem isso mais ao natural. Elas têm que ser trazidas para dentro de um ambiente saudável. Sim. Eu ainda tô chocada ainda lá do início da história, quando tu começou a contar que dentro ali da comunidade tu montou um time de futebol e a questão ali de levar a garotada para fazer as coisas, praça e não sei o quê. E aí eu tô lembrando, sabe o que eu tô lembrando? Não sei se eu posso falar, e se eu não puder falar, depois vocês me avisem, tá? Daí a gente corta esse pedaço aqui. Mas eu tô lembrando que aqui em Cachoeirinha, uns 15 anos atrás, tá? Não, meu filho tá com 14 anos, então há uns 13 anos atrás, na frente da minha casa, tinha uma praça. Praça meio abandonada, grandinha até. Praça do Palmeirinhas, bem famosa aqui em Cachoeirinha. Tava a praça meio abandonadinha e veio um deputado, eu acho que ele era deputado já na época, federal, ele era ex-jogador de futebol, tá? Eu não sei se eu posso falar o nome. Eu não falo o nome. Não vou falar o Só nome, não tá? fala o nome. Isso. E não posso nem dizer Até de que porque o Bill time vai que saber, era. mas ele vai saber. Vai Posso saber? falar de que O time pode. Né, O time pode, tá? Então Ah. é do tricolor, é do time que eu não torço, tá? Aí o cara fez uma pompa junto com o prefeito na época, tá? E foram lá na frente da praça, tá? Tinha feira, juntou muita gente, botaram uma fita lá, cortaram fita para inaugurar uma obra. E aí pegaram tirando pá, quebrando a praça. Pegaram e todo mundo batendo palma e não sei o quê. Uma placa imensa, enorme da Caixa. Não lembro mais o número, tá? Isso que eu tenho uma memória fotográfica, mas eu tô com medo de errar o número. Mas era muita coisa, tá? Era coisa de milhão, eu acho. E aí, para fazer a maior pista de skate de Cachoeirinha, tá? Na frente da minha casa. E eu levava o meu filho com 2 aninhos, eu levava ele ali para brincar naquela pracinha. Sim. Estamos até hoje com a rua, que inclusive é alagada a cada chuva que acontece, tá? Entra água para dentro do meu condomínio, tá? O meu condomínio é um pouquinho mais alto da rua, então assim, não chega a entrar lá nas casas, mas vai até a ponta da primeira garagem. E estamos aí há quase, 13, 14 anos esperando o deputado federal. Nunca mais, até vi esses dias ele uma vez em Cachoeirinha e me deu uma vontade de atravessar a rua e de perguntar para ele, cara, que cara de pau tu vir aqui inaugurar uma coisa, tu que era do esporte, sabe? Inaugurar uma praça que nunca existiu, que tá lá assim, ó, pior de tudo ainda, é um perigo porque as crianças não podem mais brincar ali, correr, jogar bola, porque tem um monte de concreto.
E aí diz que pagaram agora, tinham pago, isso quando veio esse novo prefeito de Cachoeirinha, diz que ele pagou ali para o pessoal seguir logo que ele assumiu, né? Quando ele assumiu a bronca do outro, ele não tinha nem sido eleito ainda, antes dele ser eleito daí. Pagou para o pessoal continuar com a obra da praça, mas aí acho que o pessoal não recebeu esse dinheiro aí, então o pessoal abandonou de novo a obra. Estamos nós lá. Botaram uma pracinha de madeira ali, que agora é ponto ali do pessoal ir ali fumar um cigarrinho, dar uma namoradinha. As crianças querem brincar mesmo, que é bom nada, sabe? Como. Então, assim, começou a me dar uma revolta, porque um guri da vila, sabe? Vai lá e faz um negócio. Daí o cara que teve a vida mudada pelo esporte, Exatamente. entra na política, tem condição de fazer as coisas e não faz. E a gente fica aqui de cara lavada, assim, ó. Não, cobrando, tendo às vezes eu me senti com vergonha de cobrar o cara, sabe? Eu pensei, eu vou lá cobrar, mas aí eu pensei, não vou. Não O faça cara tinha que ter isso. vergonha Olha de o meu pisar dentro exemplo. da minha cidade. Ele estragou a praça, a menina do meu filho. Não, mas eu te digo aqui, ó, de carteirinha, esse aqui tu não precisa cobrar. Ele Não. vai lá e ele faz por ele. Não, mas, Eu mas conheço o tem trabalho. que ser cobrado. Sabrina, É. deixa eu te dizer um negócio aqui, e pra quem tá assistindo aqui, toda a galera aí que assiste aí o Sala Aberta, eu tive uma grande decepção no meu primeiro ano como parlamentar. No meu primeiro ano como parlamentar, eu me decepcionei, eu me frustrei e quase que eu... Cara, isso aqui não é pra mim. Ainda bem que não, né? Não, isso aqui não é pra mim. Porque Não, mas eu, como ativista social, como sempre, eu sempre fui um pequeno empreendedor, eu sempre fiz as coisas acontecer, sabe? Pragmático, assim, de fazer as coisas acontecer. Quando eu chego dentro do legislativo e eu passo pro lado de cá do balcão, eu entendi que existe uma triste realidade no Brasil. Que existem 3 máximas quando se fala de obra pública. Primeira máxima no Brasil: obra pública ser anunciada e nunca começar. Segunda máxima: obra pública começar e nunca terminar. E a terceira: ela começa, ela é entregue, mas é de má qualidade. Isso é do Iapoque ao Chuí. Isso é uma realidade cultural do Brasil. Infelizmente, é uma realidade. Como é que a gente muda isso? Né? Com uma determinação, um olhar político, com gestão. Por quê? Infelizmente, tem algo tão corrosivo quanto a corrupção. E a corrupção é algo que tem que ser banida. Mas a incompetência, ela é tão corrosiva quanto a corrupção. Porque muitas vezes uma obra dessa se perde porque alguém esqueceu os prazos de apresentar o projeto. Porque alguém não prestou conta. Exatamente, não prestou. Sabe? Aí tu vê assim, e depois eu comecei. Quando eu entendi isso, eu falei, então tá, então vocês vão. Agora vocês vão ver. Aí tem minha equipe, e a gente trabalha muito. Tem o Ayrton, que tu conheceu, que é o minha parte legislativa, tem o Ronaldo, que é o chefe de gabinete, aí tem o meu pessoal que é do jurídico, minha assessoria. O que a gente entendeu? Se o sistema é assim, então a gente tem que entender como o sistema trabalha. O que a gente tem que estar sempre um passo à frente. Então assim, ó, a gente é cri-cri, a gente é chato. A gente faz a reunião, da reunião para outra reunião. A gente está sempre vendo o edital, o DOPA, o portal de transparência, as tramitações do projeto. Quando para numa secretaria, a gente já pega e... Vamos fazer uma reunião? Por que, vereador? Uma reunião para conversar aí, uma pauta. Aí, por que parou o projeto? Parou? Não sabia? Aí liga, o cara lá que é responsável estava no banco de horas e aí não... E a gente vai assim... nesses 4 anos de mandato, a gente começou uma obra de um posto de saúde, a gente já fez mais de 10 praças, reformas, uma pista de skate, a gente está para iniciar agora uma creche, tá para iniciar outra creche. Resumindo, assim, eu estou fazendo um balanço, a gente asfaltou aí dentro da comunidade quase 3 quilômetros de asfalto dentro de vila, em beco. Fomos juntos, né, meu? No último Foi, essa aqui mandato, acompanhou. depois voltou, acompanhei, Acompanhou. fomos juntos. Então, é uma caminhada, assim, que do teu mandato que realmente, quando eu te convidei, eu acompanho o teu trabalho, eu vejo o teu trabalho. A gente já foi aí em vários lugares, tem alunos que te conhecem, então Tem, toda uma tem. caminhada. Gurizada, aí, né? bora ver. Bora viu, né? Bora ver. Às vezes algumas pessoas que não me conhecem, assim como a Tati, mas eu não te vejo falar tanto lá na tribuna, eu não te vejo entrar em algumas pautas.
Até hoje eu não sei se tu é de direita ou de esquerda. Até hoje eu não vi tu te posicionando qual é o presidente que tu defende e tal. Eu falei, cara, primeiro que é o seguinte, assim, o Chorão tinha uma música assim, meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não estou naquela lá, não. O meu gabinete é a rua, é a quebrada, é a comunidade, é no tete a tete, é no olho, né? Eu atuo no centro democrático. Olho no olho. A minha posição política é uma posição dificílima hoje no Brasil, de tu dizer que é do centro. Então tu é de cima do muro. Não, eu sou do centro. Eu sou do centro democrático. Por quê? Porque tem projetos bons em todos os campos políticos, assim como tem projetos ruins em todos os campos políticos, né? O que me diferencia, talvez, de algum outro parlamentar, e eu tenho respeito por todos, porque colocar um nome para vir para a vida pública não é fácil, coitadinha da minha mãe, coitada da minha mãe, coitada da minha esposa. Minha mãe sai dos grupos de WhatsApp, dos grupos de Facebook. Eu saio, não me segue, mãe. Não me segue, porque o pessoal pega e joga pesado. Vai dar ruim, que nem desagorizada. Vai dar ruim. O pessoal cobra e a gente não tem medo de cobrança mesmo. O pessoal se passa, né? Eu tenho haters, né? A gente, que é a galera que calha com nós. Geral mesmo, né? A galera que não trabalha sempre pega um pra ver. A gente sabe, né? Os que não fazem, pega. Ou como é que é de verdade? Sabe não, pra ser hater do cara que faz, não pode ser de mentira. E a galera vem pra cima, assim, né? Mas o que me diferencia, assim, talvez, é porque a gente entendeu que para as coisas acontecer, tem que ter muito trabalho de bastidor. Então, assim, a gente trabalha muito no bastidor, né? Que às vezes a gente não tem nem tempo de ir pra tribuna, ou às vezes a gente nem divulga algumas coisas que acontecem, né? Como o nosso mandato é um mandato que a gente atua em regiões que precisam de políticas públicas, nós trabalhamos para que a política pública chegue lá. E para a política pública chegar até lá, ela chega através do executivo. Então, a gente tem essa relação muito próxima do executivo. Né? A gente está muito próxima sempre do executivo. A gente trabalha com o executivo, cobrando, fiscalizando, acompanhando e propondo para que a política pública chegue lá e quando chegar, ela chegue com qualidade, ela chegue com excelência e ela chegue atendendo os problemas reais da demanda, seja um asfalto, seja um saneamento básico, seja uma água potável, a regularização fundiária, a reforma de um posto de saúde ou até mesmo a moradia. Né? Bill, mas tu não defende uma pauta. Eu não posso defender só uma pauta, porque eu defendo lugares que precisam de tudo. Exatamente. Bill, tu é da causa animal? Cara, eu defendo os animais, porque dentro das comunidades tem muitos animaizinhos. Bill, tu é da causa da educação? A gente defende também a causa da educação, que a gente entende importante. Mas eu também defendo a habitação, eu também defendo a mobilidade. Por quê? Porque a gente vive contextos que tudo é necessário. Sim. E eu sou testemunha disso também, porque assim, desde o início desse último mandato, nós temos um grupo. É verdade. Eu tô lá no grupo. E assim, tudo é falado ali no grupo. E o Bill é muito ativo com essas questões, assim, o que ele acha que é necessário, que é preciso, que vai ter que lutar, o que tá lá no grupo. Então esse é um diferencial teu também, que eu acho bacana, e isso é uma inspiração. Porque, na verdade, tu divide o teu mandato. Isso não é para qualquer um. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. É um mandato participativo. Tu divide o teu mandato. Então, tu te sente pertencente do mandato. Então, eu, por exemplo, eu sou uma professora, mas quando fui, a gente apoiou a proposta. E quando as pessoas falam comigo, nem sempre eu tô contigo, mas eu tô a par do que está acontecendo. E eu tenho como falar para minha colega professora, não, mas nós estamos fazendo isso. Eu nem tô lá no gabinete todo dia, eu tô na escola, que nossa. Mas por quê? Porque tu divide o teu mandato. Então, eu como professora... Tu é a voz de quem votou em ti, né? Então, eu como professora, eu sou uma voz quando eu não tô lá no gabinete. Porque eu sei o que está acontecendo. Então, é tudo muito dividido. Então, as lutas depois são compartilhadas. E mais... As lutas vencidas são comemoradas, que eu adoro também, o Suzê, quando a gente comemora, porque acaba sendo uma luta nossa. É verdade.
Então, Tá, esse é o bacana. Eu queria falar aqui só rapidinho também, que eu não posso ser injusta, tá, gente? A atual prefeitura de Cachoeirinha se preocupou, sim, em reformar uma praça. A praça fica na frente da casa da mãe do atual prefeito, tá? Fica a 2 quadras, 3 da minha praça, tá? Da praça que eu gostaria que na verdade, da praça que recebeu a verba, então, há 13 anos atrás. Ano passado, retrasado. Não, há 3 anos, ó, 13 anos atrás, a minha praça recebeu a verba. Há 3 anos atrás, a praça na frente da casa do atual prefeito de Cachoeirinha tá, ó, muito bonito. E o asfalto tá um tapetinho. Lá na frente de casa vai ficar assim um dia, eu acho. Vamos ver. E bora lá, já que eu puxei já a orelha, já falei o que eu queria, a verdade que eu queria, que tá entalado aqui, ó, porque a gente vota, sabe? E a gente, mesmo que tu não tenha votado na pessoa, tu pensa assim, quem entrou lá tá representando uma massa grande de pessoas que quer ver mudança. Ninguém vota querendo só que as coisas aconteçam do jeito que estão acontecendo. A gente vota na esperança. Então, isso assim me deixa nervosa até. Vamos pro bloco 3 Subiu a pressão, aqui, mas vamos que lá. subiu Subiu a a pressão, pressão. vamos lá. E no bloco 3, a gente vai falar sobre o desmembramento da educação em Porto Alegre. E aí, esse tema aí, ele foi pauta, então, nas redes sociais do vereador, né? Então, a gente ficou bem impactada até com o vídeo. Eu gostei muito, até falei pra Tati, daí tu veio, tu me apresenta o vereador, então, que tá ali, ó, tá caminhando junto com a gente, como tu falou, né? Então, tu não representa uma pauta, tu representa necessidades que tu vê aí por toda a tua caminhada. E uma delas, essa daí que conversa muito, então, com a nossa profissão aqui. E aí eu te pergunto, vereador, recentemente você comentou sobre o possível desmembramento das escolas municipais, que passariam a atender apenas até o 6º ano, enquanto turmas de 7º a 9º ano migrariam para a rede estadual. Essa decisão preocupa muitas famílias, especialmente aquelas com mais de um filho na mesma escola. Como o senhor avalia essa medida? Então, primeiro, assim, deixando bem claro, assim, né? Eu atuo no Centro Democrático, eu faço parte de um partido de centro, né? No Brasil tem uma tendência a ser centro-direita, né? Que é o Partido Podemos, né? E a gente faz parte do governo Sebastião Melo, tá? Mas o fato de ser governo não quer dizer também que a gente tenha que concordar com tudo ou dizer amém para tudo, né? Como parlamentar, a gente tem as nossas opiniões, a gente tem as nossas divergências e a gente sempre tá lá para construir, né? Quando chega para nós, e aí principalmente para mim, essa proposta de remanejo escolar, nos pegou de surpresa, porque nós não fomos convidados como legislativo para fazer parte dessa discussão. Não nos chamaram para mesa de discussão e nem para mesa de construção. O que a gente tem que entender, né? Tá acontecendo um fenômeno nacional e uma tendência nacional dos estados, né, assumirem a partir do 6º ano. Dividir a responsabilidade que tem a Constituição Federal, que a educação infantil é de responsabilidade do município, assim como a de ensino médio é de responsabilidade do Estado, e a de ensino fundamental é responsabilidade do município, mas pode ser compartilhada com o Estado. Tá? O governo do Estado adotou esse método, né, como política de educação e vem fazendo essa transição em alguns municípios. Já desde o ano passado, vem fazendo essa transição de os municípios ficarem do 1º ao 6º ano e o governo do estado assumir do 6º em diante o ensino médio. O que tem que ser observado especificamente sobre Porto Alegre? Tá? Porto Alegre tem uma rede que se distingue das demais redes. Por quê? Porque a rede municipal de Porto Alegre, ela foi construída pensando nos territórios. Porque se a gente pega um mapa, e eu tô falando de Porto Alegre, tá? Se a gente pega um mapa das escolas estaduais, nós vamos ver que as escolas estaduais, elas estão localizadas nas avenidas, nos lugares mais acessíveis, até mesmo dentro dos bairros. Mas as escolas estaduais, elas são mais acessíveis. E quando a gente vai para as municipais, a gente vê que elas estão inseridas dentro do território. Escola municipal está dentro do território. Tu pega lá na Timbaúva, nós temos a escola Timbaúva
dentro da Timbaúva, dentro da comunidade. A Venceslau Fontoura, dentro da comunidade. Se tu vai lá na Restinga, na escola Mário Quintana, lá na Restinga, ela tá dentro da comunidade, inclusive a rua é de areia. Se tu vem para dentro da Bom Jesus, tu pega o Mariano Beck e a Fátima, Nossa Senhora de Fátima, tá dentro da vila. Então, assim, ó, a rede municipal de Porto Alegre, que foi construída dentro do orçamento participativo, com participação da comunidade escolar, ela foi pensada em estar perto da população mais vulnerável. Isso. Esse é um ponto, Isso. tá? Quando a gente pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo 53, inciso de número 5, ele vai dizer que é um direito da criança e do adolescente, se uma criança ela tem um irmão e ela tá no ciclo escolar, é garantido o direito que os irmãos estudem juntos. Exatamente. Tá lá, tá lá. Essa é uma lei federal, tá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E aí a gente pega os contextos específicos, e aí o que eu propus? A gente teve uma reunião muito importante, que é uma comissão de educação lá na Câmara de Vereadores. O que eu propus? Discutam caso a caso, região por região, bairro por bairro. Discutam essa matéria entendendo as realidades locais. Porque tu pega uma mãe que tem um filho no segundo ano, que é uma moça que vem falar comigo, eu tenho um filho no segundo ano, e o outro tá no sétimo ano, só que é o seguinte, aqui na vila eu não deixo minha filha ir sozinha. Eu levo os dois junto, Isso. entendeu? É E aí a realidade, depois né? Situações assim. Realidade. a minha irmã pega eles depois. Entendeu? É que é numa realidade. brecha dela, ela pega depois. Aí tu imagina essa mãe agora ter que levar um numa escola dentro do território e depois levar o outro em outra escola. Acho que o patrão vai entender se ela chegar atrasada? Ah, vai. Não. Vai dizer, patrão, olha só, agora eu vou chegar atrasada porque em vez de levar meus dois filhos, como eu sempre fiz a vida inteira, num lugar só, agora eu tenho que levar um num lugar e outro no outro. Ah, mas tem o transporte. Que transporte? Se o ônibus dentro da vila não tem essa... Não. Né? Então, a gente colocou esse tema na mesa. Eu, particularmente, eu não concordo com essa decisão, tá? Eu acho uma decisão errônea. Não se discutiu, não se pensou no impacto das crianças neurodivergentes. Nós temos crianças, tu sabe, Ela É o que trabalha eu ia te diretamente. perguntar neurodivergentes, exatamente que o que tem tá aqui. toda a etapa de adaptação, tem toda a questão pedagógica, entendeu? Inclusão, né? Toda a questão de inclusão, a questão pedagógica, a própria questão, por exemplo, tem crianças que vão de chinelinho para a escola, entendeu? Tem adolescentes que vão de tênis rasgado para a escola. E em que contexto nós vamos tirar ele desse ambiente? Vamos levar para onde? Lá para a avenida? Onde o contexto social é diferente? Vai dar evasão escolar. Mais do que nós já Nós já temos evasão escolar. Mais Na do que nós já verdade, temos. esse programa ele vem no momento que nós tínhamos como rede abraçar. As nossas crianças vieram da pandemia. A gente teve o delay da pandemia. Que a gente... Vocês nem é meu lugar de falar, mas vocês sabem o quanto as crianças se distanciaram da pandemia. Nós viemos da enchente agora. Que quebrou, entendeu? E agora nós vamos separar as crianças, separar as famílias, né? Nessa primeira proposta do governo do estado, junto com o município, a gente está falando aí de mais de 800 crianças. Crianças com família, irmãos, são em torno ali de 250. E crianças neurodivergentes são 80. Entendeu? Para o ano que vem. Né? Então, não é uma boa hora para se pensar nisso. A gente tem que pensar como fortalecer o primeiro ano, que tem um déficit na rede municipal do primeiro ano. Tem um déficit enorme. E isso nós deveríamos estar pensando nisso. Essas preocupações nós temos como professores, e te digo mais, sobre isso nós temos que ser consultados. É um absurdo o que está acontecendo. Então, quando nós vemos essas notícias e essas coisas acontecendo, o que a gente pensa é assim, tá, então a gente é especialista aqui para quê? Nós somos o patati patatá, porque a nossa preocupação aqui é alfabetizar e a preocupação do governo muitas vezes é em aumentar o índice do IDEB. Não que nós não concordemos com isso, em nenhum momento. Mas não dessa forma. E aí tu coloca muito bem. Não dessa forma. Não é o momento. Tem outras coisas muito mais urgentes na educação
do que isso agora. Então, a gente fica assim, olha... Não, e o que só para encaminhar isso assim, o que a gente propôs, né, cara? Conversar. Conversa. Ótimo, sim. Conversa, tem o orçamento participativo, tem a comunidade escolar, tem os professores, Temos o conselho escolar, tem o que conselho também escolar, participa, né? tem o conselho tutelar, Uhum. né? Porque a gente tem que pensar assim, ó, o quão prejudicial vai ser para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, o quanto isso pode promover de evasão escolar e o quanto a gente pode excluir as crianças neurodivergentes, né, Ana? Exatamente. Eu ia te fazer. Tu me respondeu assim, olha, a maioria das minhas perguntas que eu ia te fazer mesmo. E quando tu falou ali em questão da mãe levar o irmão, porque lá eu, né, atendo alunos de inclusão e eu vejo a dificuldade daquela mãe, que ela vai lá levar o aluno de inclusão, porque nós lá temos um espaço diferenciado na escola, né? Educação infantil num espaço e as outras turmas do outro. Aquela mãe vai lá correndo, entrega um ali, aí ela corre, atravessa a rua, vai lá, entrega o outro, aí o outro é lá da turma. Então, assim, ó, essa necessidade, sabe, dessa troca vai prejudicar tanto, principalmente um aluno de inclusão, porque para ele é uma dificuldade tão grande ele ter que se adaptar, ele ter que fazer uma rotina nova, ele ter que se envolver, a família ter que explicar para ele que vai ter mudança, sabe? Para um aluno de inclusão é muito difícil, não é uma coisa tão fácil assim, entendeu? E tu imagina essa família ela já tem uma dificuldade de ter que se organizar dentro da sua própria ali moradia, tudo ali, como vai fazer, e ainda ter que pegar esse aluno de inclusão e ele entender, porque às vezes ele está ali na escola e na hora do recreio ele vê o irmão, ele se identifica, Claro. tu entendeu? Eu vi a minha irmã ali, eu vi fulano. Então, aquilo ali é uma forma de acolhimento. Tu entendeu? De tu ver uma referência tua familiar. E a gente tá tentando ver que isso não vai acontecer. E como é que vai ficar? Né? A referência. Não vai ter a referência ali, o apoio, né? Ana, e assim, ó, Tati e Sabrina, vamos lá. Pega um padrão de uma escola municipal, tá? E um padrão de uma escola estadual. Escola estadual não tem monitor. Exatamente. Escola estadual não tem as salas de... Me fugiu agora. Recursos. Não tem as salas de recurso. Aê! Na escola municipal são 3 refeições. Na escola estadual é uma. Entendeu? Então, não, agora o Estado vai se adaptar. Não vai, não vai, não vai. Então, a gente tem uma qualidade. Pega a que está menos estruturada aqui no município. Tá melhor que qualquer uma do Estado. Exatamente, com certeza. E eu também queria te fazer uma pergunta, assim, ó, enquanto as disciplinas essenciais, né? Que é português, matemática, história, geografia, né? Há algum movimento para garantir que elas continuem sendo prioridade no turno regular, deixando as áreas culturais para o contraturno? Tu acha que isso vai ter alguma mudança? Como é que tá, assim, as questões? Então, Tu ouviu alguma coisa? essa discussão está trazendo muita coisa à luz da discussão, tá? Então, a gente tem ouvido alguma coisa do Estado, da própria questão federativa, tá diminuindo carga horária, tá diminuindo professores, diminuindo a carga horária desses temas, né? Que é algo que eu confesso que eu tô me aprofundando para entrar nesse debate. Tá? Hoje ainda eu não tenho essa propriedade de saber, embasado em dados reais, dessa diminuição, dessa tendência, se é um fenômeno de aposentadoria, eu não consigo hoje te dar com dados precisos se tem uma tendência, se estamos caminhando para isso ou de que forma a gente barra isso. Tá? Mas a gente está começando a ouvir falar nisso. Sim. O que é muito ruim, né? O que é muito ruim, né? Convenhamos, né? Sim. E é que nem tu falou, né? Isso pode impactar as famílias, né? E também a gente se preocupa nesse ponto de vista da inclusão, né?
de como garantir que os alunos com deficiências ou necessidades especiais não fiquem sem o acompanhamento adequado durante essa transição, né? Que é que nem tu falou, que eu atendo alunos do 9º ano, que são alunos de inclusão, que eles vão para uma escola, né, para outra escola que não tem monitores, né, que não tem esse atendimento de qualidade que nós temos lá, graças a Deus. E o que acontece? Eles já estão apavorados e eu tenho história mesmo real de alunos que eles dizem, eu preferia rodar, eu preferia não me formar, eu preferia não fazer a minha formatura para mim continuar aqui, porque eu sei que eu tenho teu apoio, que no caso que tem eu ali para auxiliar, para conversar, porque é que nem tu falou, às vezes é um abraço, é um olhar diferente, tu entendeu? Então a gente sabe que a rede municipal está tendo isso, entendeu? Eu não posso falar aqui exatamente o nome, nada, mas a qual eu faço parte, a gente está fazendo uma grande diferença nas escolas. E principalmente dentro da nossa escola, né? Nossa, e dentro da sala de aula. Sim, E eu sou uma então, assim, ó, abençoada. é uma diferença Um apoio para muito, entendeu? Vai chegar a oportunidade, eu tenho certeza que eu vou poder falar francamente o nome, tudo ainda, né? Na qual eu faço parte dessa equipe, que está fazendo muita diferença. E o que está acontecendo? Eles estão ficando com esse medo, na verdade, esse medo mesmo, sabe? De, vai acontecer esse movimento e aí, eu já sei que eu vou sair daqui, eu não vou ter alguém para me auxiliar. Como é que vai ficar essa questão, né? E quem está me falando isso é os adolescentes de inclusão. Tu vê. A juventude de inclusão, que é a questão que tu fala sempre, né? A juventude. São alunos do 9º ano e do 8º ano. Sim. Que estão se sentindo assim, pô, eu vou passar, eu vou sair da escola, e o que vai ser? Isso afeta na questão emocional, na questão Muito, pedagógica, na muito. questão de desenvolvimento Familiar, estrutural, desestrutura, tudo. né? Sim. É uma coisa muito séria, sabe? Então a gente fica muito preocupado, assim, nessa questão, sabe? Da inclusão. Eu dizendo a minha parte, que nem as gurias da matéria delas, mas é uma O coisa que eu afirmo assim, pra você, a gente tá na luta aí, tá? Tem Não, bastante sabemos, gente na sim. luta. Defensoria Pública entrou com uma ação. Ministério Público estava presente na reunião hoje também, entrou com uma ação. Conselho Tutelar, parlamentares. E aí parlamentares tanto da situação quanto da oposição. Então tem bastante gente nessa luta. Bastante pessoas imbuídas nessa luta, né? Porque se nós... a gente tem que sinalizar, né? Sim, mas está tendo esse diálogo. Sim, tá tendo. Né? Que bom. Então, Tá tendo esse diálogo. então, isso aí pra gente já é um grande alívio aí, a nossa luz aí, né? Pulando então agora para um bloco 4, que vamos falar de uma coisa mais leve, então, os desafios aí, sonhos para o futuro, né? E aí eu queria perguntar para ti se tu pudesse sonhar alto, Giovanni. Que cidade tu gostaria de deixar para as próximas gerações? Essa daqui é bem complicada. É uma pergunta difícil de responder, né? Mas, uma cidade assim que nós fôssemos mais em formaturas do que em velórios de jovens. Sabe? Mais em formatura, onde nós víssemos os nossos jovens empreender socialmente, com profissão, uma cidade alegre, sem medo, uma cidade que a gente tenha segurança para sair. Eu vou criar os meus filhos aqui em Porto Alegre, sabe? Eu vou ter minha família estabelecida aqui na cidade de Porto Alegre, porque eu acredito muito no potencial da nossa cidade, sabe? Eu acredito muito no potencial do gaúcho, da gaúcha. A gente é um povo... a origem do gaúcho, assim, a nossa história é muito rica, é muito linda, né? A nossa origem dos índios, dos charrua, dos minuanos, né? Que aí juntou com os portugueses, que juntou com os espanhóis, e depois vem os negros. A nossa miscigenação, ela é muito rica. A nossa cultura... A etnia, né? A nossa etnia é muito rica. A história do Rio Grande do Sul, sabe? A palavra gaúcho, ela é muito forte. Eu acredito que se a gente se apegar na nossa história, sabe, na nossa origem, é aí que a gente vai extrair força
para a gente ser um estado forte, uma cidade forte e ajudar a construir uma nação forte, né? Mas enquanto a gente não tiver o orgulho de ser gaúcho, de ser porto-alegrense, a gente não vai conseguir enxergar um futuro se a gente não conseguir olhar para o passado e nós extrair do nosso passado essa força tão aguerrida, né, que o gaúcho tem pela origem, pela nossa essência, né? Pela essência que o gaúcho tem, dessa miscigenação que foi o índio, que foi o espanhol, o português, o africano, né? Que formou esse povo tão guerreiro que a gente é, né? Que o Brasil inteiro tenta entender por que o gaúcho é tão orgulhoso, né? Por que o gaúcho lota um estado e diz, eu sou gaúcho. Né? Porque o gaúcho parece ser tão arrogante, né? Arrogante. Parece ser tão Visto, arrogante, né? Mas é que a arrogante. gente tem uma história, a gente tem uma raiz guerreira, né? Então, basicamente isso, assim, eu sonho com uma cidade que a gente tem orgulho de dizer, eu sou gaúcho, eu sou porto-alegrense, e aqui que eu tô criando a minha raiz, e aqui que é a minha prole, e aqui que eu vou deixar o meu legado. Mas olha só que beleza, hein? Bom, Giovanni, nós gostaríamos aí de te agradecer, então, a presença hoje, pelo diálogo, por esse papo reto, por essa maneira franca e aberta de ser, e sempre tu é assim, tá? Foi muito bom te ouvir, um pouco da tua trajetória pessoal, da tua trajetória como político e do teu compromisso com as futuras gerações. Então, isso é muito importante, porque eu sei que tu carrega esse legado. O que eu vou deixar? Eu estou aqui, mas o que eu vou deixar e o que eu posso fazer? Então, nós gostaríamos aí de agradecer imensamente esse papo maravilhoso, né, Gurias? Exatamente. Posso te dizer aí que tu ganhou uma pessoa e um voto a mais aí. Pode contar aí comigo também, com sala aberta. E também te dizer que deu vontade, assim, sabe, de voltar na minha juventude, de fazer. Poxa, que exemplo, assim, ó. Eu, como professora, não podia, né, ficar mais feliz do que falar com alguém do meio político e ver que essa pessoa pode e é exemplo para muitas pessoas. Então, assim, parabéns mesmo. Eu sei que tu não faz isso para ganhar os parabéns das pessoas, mas é verdade, a gente não tem como deixar de falar. Então, realmente, parabéns pela tua história. E a gente só pede para que tu continue assim. Bora, Bill. Bora, Bill. E também eu também não posso deixar de falar que eu me identifiquei muito também em vários momentos ali da tua história, né? E também te dizer, assim, que te conhecer assim pessoalmente, né? Para mim, olhar no teu olho mesmo, entendeu? Porque a Tati me conhece, sabe que eu sou muito, né, Tati? De olhar assim, e eu quero te dizer que eu tô sentindo mesmo que só vai vir coisas boas, já tem coisas boas. E quando tu falou ali a questão da fé, né? A fé, porque tem uma palavra que diz, né, oração. Então, a oração já diz que tu ora com ação. E eu tô vendo que tu tem ação. Então, é isso, entendeu? É fé com ação. Isso aí. É isso aí, é o que dá certo mesmo. É isso aí. Quero te dar os parabéns mesmo. E pena que tá encerrando, né? Pois então, Poderíamos gente, ficar dois com certeza, episódios vamos aqui, três. vamos convidá-lo aí para outras Claro, pautas. já outros está momentos. convocado, nem convidado. Exatamente, convocado. Gostei, isso aí. Então, pessoal, para todos aí que assistem, né, o nosso Sala Aberta, por gentileza, curtam, compartilhem, comentem. Nós vamos colocar vídeos lá, vamos divulgar aí esse programa. Venha conosco aí que nós sigamos acreditando que educação é o caminho para uma sociedade aí mais justa, inclusiva e humana. Esse foi mais um Sala Aberta. Muito obrigada. Até a próxima semana. Obrigada. Bora, Bill! Bora, Bill! Sala aberta.